Oi gente, que é Livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao último vídeo do Vlogmas 2024. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês os meus livros favoritos do ano. Sim, já pega a pipoca, fica confortável aí que eu adianto que são 17 livros, 17 leituras que eu favoritei no ano de 2024. Eu vou compartilhar com vocês na ordem que eu os li. Então, de janeiro até dezembro, quais foram os livros que ganharam 5 estrelas na minha humilde avaliação. E o meu primeiro favorito do ano foi Parem os Relógios, da Kirsten Heinz. Gente, este livro me derrubou. Ele traz um tema que eu gosto muito de ler e que, via de regra, me comove bastante, que é o luto. Aqui nós temos uma mulher jovem ali com 20 e poucos anos, recém-casada, descobrindo que tem uma grave doença pulmonar. O livro ele tem duas linhas narrativas. Ele tem a linha em que ela já faleceu e nós temos uma linha escrita por ela, que são cartas que ele escreve para o pai, que já havia falecido há muitos anos. O livro ele vai tratar o tema do luto, ele vai tratar o tema de uma pessoa que tem que conviver com uma doença que não tem cura e, acima de tudo, ele vai falar sobre acolhimento, sobre amizade, sobre amor e sobre recomeço. Eu adorei a leitura, eu me emocionei em várias partes. Foi um livro que me deixou muito sensível por muitos dias e se tu gosta de drama, com certeza tu vai curtir essa leitura também. Minha segunda leitura favorita em 2024 foi In the Wild Light, do Jeff Zentner. Este livro já chegou no Brasil. Aqui no Brasil ele ganhou o título de Na Luz Selvagem. E aqui a gente tem um YA maravilhoso. Nós temos uma menina e um menino, ali adolescentes. Ela faz uma descoberta muito interessante no campo científico e, em função disso, muitas escolas preparatórias para a faculdade entram em contato com ela e propõe uma bolsa de estudo integral. São escolas elitizadas, escolas que seriam muito caras e inacessíveis para ela, porque tanto ela quanto o amigo vêm de famílias muito humildes, moram numa cidade muito pequena e ela faz ali uma seleção de qual escola ela iria, desde que a escola que está propondo essa bolsa de estudos para ela ofereça a mesma coisa para o melhor amigo dela. Eles escolhem uma escola e vão viver o que vai ser uma realidade muito distinta do que eles conheciam. Aqui a gente tem toda essa questão de diferenças entre classes, entre privilégios, entre reconhecer os seus privilégios e, além de toda essa reflexão sobre isso, nós temos uma personagem secundária aqui que é brasileira, que não é estereotipada e que rouba a cena em vários momentos. É um livro muito gostoso de ler, é um livro que em alguns momentos eu me senti muito comovida também. A escrita do Jeff Zentner é maravilhosa sempre. Este é o quarto livro que eu leio deste autor e por 4 vezes ele ganhou 5 estrelas de mim. Outro livro favorito em 2024 foi 3, da Valérie Ferrand. Aqui nós temos outra vez uma história de amizade muito forte, uma amizade entre uma menina e 2 meninos que se conhecem na infância numa cidade pequena no interior da França. É uma amizade muito forte, eles se gostam muito, eles gostam muito da companhia um dos outros e eles vivem essa infância juntos, eles entram na adolescência como grandes amigos. Porém, alguma coisa acontece e os separa. O livro começa muitos anos depois, quando esses 3 jovens, agora já adultos, precisam retornar para essa cidade e se reencontrarem. Ao mesmo tempo, um corpo foi encontrado dentro de um carro num lago da cidade e este corpo está diretamente ligado a um desses personagens. A leitura é extremamente sensível e emocionante. A autora ela discorre muito bem sobre a amizade e sobre as prioridades que uma amizade precisa ter. E sobre as problemáticas da vida adulta e sobre o ritmo de ser adulto e como a gente não consegue administrar muitos dos nossos relacionamentos. O livro, além disso, tem um plot twist inimaginável, muito bem inserido e que quando você olha em retrospectiva para o começo do livro, todas as pistas estavam ali. Foi uma leitura que eu gostei muito, que me deixou muito entretida, muito investida. E mesmo se não tivesse essa reviravolta no final, ainda assim teria sido um livro maravilhoso para mim.
Outro livro favorito em 2024 para mim foi uma não ficção, foi Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, a autobiografia do Matthew Perry. Aqui nós temos o grande astro de Friends. Ele fazia em Friends o personagem do Chandler, que é com certeza um dos mais favoritos de todos os fãs de Friends. Ele fazia esse personagem que arrancava muitas risadas do seu público. E ele vai contar a sua vida desde a infância até os dias ali, mais ou menos, final de 2022. Acontece que, nos bastidores, na vida real, o Matthew ele enfrentava um problema muito sério com vícios em remédios. Ele conseguia se desintoxicar e logo em seguida ele estava de novo enfrentando essa batalha contra o vício. É um livro muito triste, porque a gente encontra aqui um homem que não se sentia amado em nenhuma esfera. E como eu li este livro, o Matthew já havia falecido, eu fiquei com uma sensação muito ruim, porque aqui no final do livro ele fala que ele já estava limpo, que ele não estava mais viciado em nada. E ele morreu em função deste vício. Foi um livro que eu adorei ler, foi um livro que eu me senti muito pertinho deste astro e que me deixou muito sensível por muitos dias. Eu adorei a leitura. Um outro não ficção que se tornou favorito em 2024 foi Longe do Ninho, da Daniela Arbex. Daniela Arbex, que é uma jornalista e que escreve livros muito bons nesse formato de reportagem. Aqui ela vai trazer a trajetória dos meninos que morreram no incêndio que aconteceu em fevereiro de 2019 no centro de treinamento do Flamengo. Meninos que tinham entre 10 e 14 anos morreram queimados. E aí ela vai contar toda a trajetória desses meninos, como eles chegaram até o Flamengo. E existe uma parte muito comovente aqui, que é quando as famílias recebem a notícia da morte deles. É um livro muito honesto, muito bonito, um livro que traz os meninos como protagonistas. É um livro que coloca, assim, as responsabilidades sobre o time do Flamengo. É um livro que fala também sobre a parte positiva da torcida do Flamengo, que não permitiu até agora que esses meninos fossem esquecidos. Foi um livro que me mexeu muito comigo. Na época em que esse incêndio aconteceu, meu filho tinha a idade daqueles meninos e eu sou uma pessoa que acompanho muito futebol e gosto muito do esporte. Então foi algo que eu acompanhei muito na época, mas a forma como a Daniela traz nesse livro é muito emocionante, muito humana. Eu adorei este livro. Um outro favorito em 2024 foi The Wake Up Call, da Beth O'Leary. Este livro já foi publicado no Brasil com o nome de Um Amor 5 Estrelas. Esse livro traz a Izzy e o Lucas como o casal protagonista deste romance, que começa com inimigos para amantes, e aí todos aqueles clichês convenientes que tornam esse tipo de romance consistente. Mas o que me chamou muita atenção neste livro aqui é que o protagonista masculino é brasileiro. E a Beth O'Leary tentou de todas as formas não estereotipar, o que eu gosto bastante. Então a gente tem aqui o personagem falando que nem todo brasileiro sabe sambar, que no Brasil não se fala espanhol. Enfim, esse tipo de coisa que para nós é muito comum, mas que lá fora eles acabam estereotipando. Eu gostei demais, eu gostei muito do romance. E esse livro se passa na época do Natal. O que eu vi muitas pessoas lendo nos últimos dias e eu fiquei muito feliz porque está fazendo sucesso aqui no Brasil. Mais um favorito em 2024 foi Confessions, da Alexandra Potter. O nome do livro é enorme, mas vamos nos ater ao Confessions. Aqui a gente tem uma premissa muito legal. Nós temos uma mulher com mais de 40 anos que precisa reiniciar em várias esferas da sua vida. Ela vai precisar começar do zero uma profissão, ela acabou de terminar um relacionamento muito longo e ela está mudando de país. Então são várias coisas que ela realmente precisa começar do zero. E aí tem toda uma reflexão sobre o quanto mulheres com mais de 40 anos são invisibilizadas, tanto no mercado de trabalho, quanto para possíveis relacionamentos, até dentro dos seus meios familiares, essas mulheres costumam ser ocultadas. Mas tudo isso, embora o tema seja sério, é feito com muito bom humor. Esse livro me arrancou muitas e muitas gargalhadas, mas também me fez refletir em vários momentos. Não foi publicado no Brasil, mas temos uma série adaptada deste livro, que é Ainda Não Estou Morta, que está disponível no Star Plus. É uma série muito boa também, embora tenha muitas coisas diferentes do livro. A leitura foi maravilhosa. Outro favorito em 2024 foi Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Aqui a gente tem uma espécie de thriller com viagem no tempo.
A premissa é mais ou menos assim. Uma mãe e um pai estão esperando o seu filho adolescente chegar em casa ali perto da meia-noite, estão ali preocupados com esse horário, eles estão ali na janela esperando esse filho chegar e eles veem o filho entrar ali na rua e já se aproximar de casa. Porém, ele é abordado por um adulto e ele mata este adulto. E aí existe toda aquela confusão de ir parar na delegacia e o filho é apreendido em custódia, a mãe volta para casa, porém quando ela dorme e acorda, ela está no dia anterior ao dia deste crime. E todos os dias em que ela acorda, ela vai estar mais afastada do dia principal. E o objetivo, ela acredita que seja evitar o crime. Só que aí, muitos segredos que ela não tinha ideia, olhando de perspectiva diferente, ela começa a entender. O livro é muito instigante, o livro é muito frenético. Eu li uma margem de 2 ou 3 dias, porque eu não conseguia ficar longe da história. Eu adorei a experiência, eu gostei muito da forma como ela colocou essa viagem no tempo, como ela deu as reviravoltas dentro da história. Eu fiquei muito, muito rendida a este enredo. Adorei. Mais um favorito em 2024 foi A Loucura do Mel, da Judy Picot, com a Jennifer Finney Boyle. A gente tem aqui um thriller de tribunal muito intenso e muito bom. A gente começa o livro com uma adolescente sendo encontrada morta e o seu namorado sendo o principal suspeito. Acontece que o livro vai ser desenvolvido sob 2 narrativas, uma é da vítima e a outra é da mãe deste adolescente. E aí existe toda uma metáfora sobre o mel, porque a mãe deste adolescente trabalha com isso, e temos vários temas muito importantes, muito sérios e muito atuais sendo discutidos neste romance. Eu gostei demais, eu fiquei extremamente investida, eu levei vários sustos, eu fiquei de boca caída quando o plot twist acontece. Foi um livro que me deixou muito satisfeita com a leitura, com a forma como ela dirigiu todo o drama que os personagens enfrentam. Eu gostei demais. É muito difícil eu não dar 5 estrelas para um livro da Judy, mas ter o complemento da autora Jennifer aqui também foi muito importante, em função de um tema específico que o livro traz. Eu gostei demais. Mais um favorito em 2024 foi La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende. Este livro já foi publicado no Brasil há muito tempo, mas a minha edição é em espanhol. Aqui a gente tem uma história maravilhosa, uma história extremamente fascinante. Nós temos um país da América Latina, que não tem nome, sendo vítima da ditadura militar, com muitos toques de realismo mágico que não vão determinar exatamente os acontecimentos do livro, mas vão dar um brilho, um luxo para essa narrativa. Nós temos aqui neste livro um grande vilão, talvez o pior vilão da literatura, e nós temos uma prosa muito bem desenvolvida. Isabel Allende não erra, essa mulher é perfeita, e este foi o primeiro livro que ela publicou, então a mulher já começou muito, muito bem. Eu adorei conhecer essa história. Mais um favorito em 2024 tratou-se de uma releitura, estou falando de O Pacifista, de John Boyne. Eu li a primeira vez este livro em 2013, lá em 2013 ele se tornou um favorito. Reler em 2024 só aumentou o meu amor por essa história. Aqui nós temos o Tristan, ele é um ex-combatente na Primeira Guerra Mundial, ele foi para esta guerra muito jovenzinho, lá ele se tornou amigo do Will, eles dividiram alojamento, eles se tornaram muito próximos e essa amizade teve repercussões. Acontece que o livro é aberto com o Tristan indo encontrar a irmã do Will. A gente já começa o livro sabendo que o Will faleceu em guerra e o Tristan vai devolver algumas cartas para a irmã do Will. E a irmã do Will quer esclarecimentos sobre como o irmão dela morreu. Então existe todo um mistério de como o Will morreu, bem como todo o desenvolvimento de um drama pessoal que o Tristan tinha. Este livro é muito emocionante, é muito bonito, é muito bem escrito e o final dele, apesar de ser extremamente melancólico, fez muito sentido com toda a jornada da escrita. Eu adorei essa história mais uma vez, eu entendi porque lá em 2013 ele se tornou um favorito para mim e segue como favorito.
Outro favorito em 2024 foi também uma releitura. Estou falando do popular e muito amado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li esse livro pela primeira vez em 2020. Na época que eu li não se tornou um favorito, mas essa releitura me entregou algo mais intenso do que eu encontrei lá em 2020. Essa história é extremamente conhecida. Nós temos a Evelyn, uma mulher de origem latina, que se tornará uma grande estrela em Hollywood, e nessa jornada ela terá 7 casamentos. Essa mulher vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que silenciar muitos sentimentos para sobreviver na indústria do cinema. Taylor Jenkins nos entregou uma protagonista muito forte, muito fácil de odiar e amar na mesma proporção, uma escrita muito bonita, e quando você termina o livro, você acredita de fato que a Evelyn Hugo existiu. Essa sensação eu tive lá em 2020, mas agora eu fiquei ainda mais triste por ela de fato não existir. Enfim, adorei reler esse livro. Outro grande favorito em 2024 foi Happy Place, da Amy Envy. Esse livro já foi publicado no Brasil há um tempo. Eu li em inglês porque eu havia ganho a edição em inglês. Aqui a gente tem a história de um casal que viveu um grande amor, eles eram muito apaixonados, porém eles terminaram o relacionamento. Eles vão se reencontrar com velhos amigos e eles vão fingir para esses amigos que eles continuam namorando. Tudo neste livro me satisfez. O romance, os protagonistas individualmente, mas sobretudo o grupo de amigos deles. Uma amiga em especial aqui, a personagem da Sabrina, que é uma coadjuvante, roubou a cena para mim. Me senti extremamente representada pelo desenvolvimento emocional que essa coadjuvante tem. E esse livro me trouxe uma mudança transcendental de atitude para com os meus próprios amigos. Foi uma leitura que me emocionou, que me comoveu, que me entregou muito mais do que eu estava esperando. Eu terminei este livro não apenas satisfeita, mas vivenciando o que uma leitura pode fazer com a gente. Eu adorei. Outro favorito em 2024 foi The Winners, do Fredrik Backman. Aqui nós temos a conclusão da série The Bear, que infelizmente ainda não veio para o Brasil. É formada por 3 livros. Tanto The Bear quanto essa conclusão se tornaram favoritos para mim. The Bear eu li ano passado, este ano eu pude concluir a trilogia. Aqui não tenho como falar tanto deste livro sem dar spoiler dos outros 2 livros, e eu tenho muita esperança que esses livros venham para o Brasil, porque eu acho que vão conversar muito com o público leitor daqui. Mas, resumidamente, a trilogia traz a história de um time de hóquei que faz com que uma cidade exista, e aí existe uma série de problemáticas em relação ao time e a essas pessoas. A escrita do Fredrik Backman é maravilhosa, é envolvente, é reflexiva, é comovente. Porém, diferente dos outros livros deles que já foram publicados no Brasil, essa trilogia não tem humor. Ele é realmente mais melancólico, mas ainda assim é perfeito. Eu adorei. Outro favorito em 2024 foi o Water, do John Boyne. Esta minha edição aqui é holandesa, mas eu li em inglês. Aqui é o primeiro volume da série Elementos, que vai trazer a água como um recurso narrativo dentro da história. Aqui nós temos uma mulher que sai de Dublin para uma pequena ilha na Irlanda, e quando ela chega nessa ilha, ela resolve mudar de nome, mudar de aparência e recomeçar a vida, porque algo muito sério aconteceu em Dublin. O livro traz gatilhos para vários temas muito sensíveis, como abuso infantil e suicídio, em uma narrativa muito enxuta, muito direta, sem muitos floreios. O livro não chega a ter 200 páginas e ainda assim ele discorre sobre temas muito sérios sem ser leviano. Não existem descrições desses crimes, mas existe um aprofundamento emocional muito adulto aqui. Eu gostei demais, foi um livro que me deixou sem palavras quando eu terminei, quando as reviravoltas acontecem, quando você descobre a motivação desta mulher, é algo muito impactante. Eu adorei essa leitura. Via de regra, John Boyne não me decepciona. Outro favorito em 2024 foi Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros. Aqui a gente tem uma história maravilhosa. Nós temos 2 linhas narrativas, no presente e no passado, sendo que o passado vai permear ali entre a Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma escritora muito talentosa, de muito sucesso, que sempre esteve entre os mais vendidos, falecendo e deixando o seu espólio para que a sua neta cuide. E existe um autor ali que pretende continuar com a obra dentro de um determinado universo da autora.
e a neta e este autor, no começo, vão assim ter algumas hostilidades entre eles, mas vão trabalhar juntos. O livro traz um romance muito bonito que acontece no passado, um romance muito gostoso de acompanhar quando acontece no presente, mas sobretudo vai falar sobre vínculos indestrutíveis, sobre relações humanas que o tempo não apaga, que a morte não leva, que o amor não morre. Enfim, foi um livro que me emocionou bastante, foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque quando eu comecei a ler eu não me envolvi por completo, mas o livro foi me ganhando e me entregou uma experiência de leitura maravilhosa. Eu adorei. E o último favorito de 2024 é um queridinho aí que está sendo favoritado por muitas pessoas, estará em várias listas de melhores do ano. Estou falando de Impostora, da R.F. Kuang. Esse livro ele traz uma história muito original, muito forte e que traz como cenário um mercado literário estadunidense. Nós temos aqui duas autoras, uma de grande sucesso e uma nem tanto. A autora de grande sucesso acaba falecendo ali nas primeiras páginas do livro e a outra autora acaba se apossando de um manuscrito que ninguém conhecia. Através deste manuscrito, ela vai conseguir o sucesso que ela ainda não havia tido. O livro vai falar sobre racismo de uma forma muito ácida, muito cínica, mas que você não vai conseguir não refletir sobre o tema. E também vai falar sobre cancelamento, redes sociais tóxicas, sobre o quanto as pessoas colocam alguém como ídolo num dia e no outro derrubam. Esse livro foi uma leitura frenética para mim, eu adorei a experiência, eu gostei de conhecer esse cenário que acontece nos Estados Unidos, no mercado literário de lá. Enfim, foi uma leitura que me deixou muito envolvida do começo ao fim. E sempre que eu penso nesse livro, eu penso que eu estou gostando ainda mais de quando eu terminei a leitura. Enfim, adorei. E esses foram os meus favoritos em 2024. Deixa aí nos comentários quais foram os seus livros favoritos. Tem algum desses que eu li e que se tornou favorito para ti também? Quero saber. Deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve. E este é o último vídeo de 2024. Desejo que 2025 seja um ano glorioso na tua vida, na vida das pessoas que tu ama e que a gente se encontre em breve no próximo vídeo.